Wallace. Pegamos o Chelsea! Pegamos o Chelsea, garoto! Pegamos o Chelsea! Pegamos o Chelsea! Pegamos o Chelsea! Fala, galera, sem brincadeira, eu tô muito orgulhoso do Flamengo, cara, muito orgulhoso. Eu tenho certeza que a gente vai brigar muito, muito por tudo, todas as competições que a gente tem pra enfrentar aí agora. Cara, não deu pra dormir, né? Não deu pra dormir, tô gravando esse vídeo aqui na madrugada, aqui 1 hora a menos, 3 horas da manhã eu tô gravando esse vídeo aqui. Viajei da Filadélfia pra Atlantic City de novo, o Flamengo tá por aqui, eu hoje ainda vou acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, vou dormir 2 horinhas, vou acordar, pegar a estrada, vou para Nova York, dar um rolê, dar uma passeada. Pô, cara, porque fazer o que o Flamengo fez com o Chelsea, né? Botou os ingleses na roda. Cara, eu queria falar sobre o Augustin Rossi, cara. O Augustin Rossi, a FIFA fez uma postagem que é impressionante, cara. Ó, o Augustin Rossi, cara, a vibração dele, cara. A vibração do Augustin Rossi, ele já é muito ídolo, cara. Ele já é muito ídolo, o Augustin Rossi. É impressionante a vibração do nosso goleiro. Ele salva o Flamengo em momentos chave. O Flamengo tem uma defesa, tem um time que funciona como um todo, né? Não tem um jogador protagonista, tem jogadores, óbvio, com estrela, mas quando o Arrascaeta, como ontem, não estava num dia muito bom, até talvez pela questão do calor, eu não sei explicar, mas não era o melhor dia do Arrasca, mas aí os outros, o time, né? O time, ele se completa. E, cara, eu tinha que falar, pô, a jogada do terceiro gol do Wallace, né? Tem um show de calcanhares ali. Cara, os gols todos saindo ali no mesmo. Eu até vi no show da vida, né? No mesmo círculo ali, mágico, acontecendo ali no segundo tempo. Os 3 gols do Flamengo. Cara, uma loucura. Uma loucura. Que emoção, cara, esse jogo. Que prazer, né? De estar presente num momento como esse, de ver o Flamengo, de estar no estádio de chorar, é emocionante, cara, de estar no estádio num jogo lindo do Flamengo como esse. Eu só pensava na minha avó, no meu avô, que se foram há poucos anos. Minha avó se foi no ano de 2024, o meu avô que se foi no ano de 2018 e que com certeza estariam emocionados com a vitória do Flamengo. Eu acho que você, torcedor do Flamengo, vai lembrar de cada amigo, irmão, parente, que se foi e que era fanático pelo Flamengo e que adoraria sentir esse orgulho que a gente está sentindo agora do futebol brasileiro, do Flamengo. Isso vale para todos que estão representando bem o futebol sul-americano, o futebol brasileiro. Eu já posso voltar para o Brasil de alma lavada. Se a gente vai conseguir ser campeão, são outros 500. Mas o Flamengo veio, cara, e não veio para passear, não. Ele veio para dar passeio, né? Ele veio para botar os ingleses na roda. Ele veio para fazer uma Copa do Mundo digna, bonita. É o primeiro a passar de fase, primeiro time a passar de fase. Aí o Bayern também já se garantiu com a vitória sobre o Boca, mas o Flamengo é o primeiro classificado para a fase de oitavas de final. Depois a gente teve o jogo do Bayern contra o Boca. E que torcida do Boca, hein? Tem que bater palma, cara. A torcida do Boca, cara, quando o Boca empata 1-1, não, o tempo todo cantando, né? Eles lotaram o estádio também, assim como o Flamengo, a torcida do Flamengo fez um espetáculo lindo, parecia o Maracanã. A torcida do Boca também, cara, time chato de enfrentar, né? Uma torcida chata de enfrentar, uma rivalidade grande, latina, sul-americana. Os caras, quando o Boca faz 1-1, os caras, dale Boca, dale, dale, dale Boca. Cara, uma atmosfera que eu tenho que falar para vocês. Olha, vou falar, eu tô orgulhoso dos sul-americanos, das torcidas sul-americanas, sabe? Porque a gente sabe a situação financeira que estão passando os países sul-americanos. A gente sabe. Para estar aqui gastando, porra, praticamente seis vezes o valor, aqui no nosso caso brasileiro, 6 vezes o valor do real. Gente, é muito amor, é uma coisa, é uma emoção. A emoção que a gente sentiu foi algo assim inenarrável.
inexplicável, tá? A gente teve aí o Arrascaeta postando, né? Postando, olha só, que beleza, com a camisa que a gente está usando aqui, espetacular. Mas eu estou muito feliz, cara, com alguns jogadores se tornando ídolos, como é o caso do Rossi, né? E eu preciso colocar aqui o vídeo do Insider Fla, convidar vocês a se inscreverem no Insider Fla. Ele postou antes do jogo. Antes do jogo. E nem eu, nem muitos rubro-negros sabiam a qualidade desse time do Chelsea, que a gente deu passeio, que a gente deu olé, venceu por 3-1, que não era nem para tomar o gol, que foi uma falha boba. E na verdade, gente, uma falha pequena do Wesley, não foi grande. A bola bate, rebate, bate, rebate, bate na cabeça dele, sobra pro Pedro, né? Aí a gente teve pro atacante lá, o ponta, né, do Chelsea, e a gente teve até mesmo, cara, o Wesley fazendo uma das melhores partidas dele recentes também, foi muito bem. Ele conseguiu ali, eu vou até fazer questão de trazer a minha pergunta para o Wesley sobre isso, que eu acho muito importante a gente trazer. Eu coloquei ontem no vídeo da noite, mas é importante a gente trazer. Mas vamos acompanhar o que o Insider Fla publicou, porque é espetacular, olha. Olha só o time apelão que o Chelsea preparou para pegar o Los Angeles FC e depois o Flamengo. O bairro inglês gastou quase R$500 milhão em contratações só para o Super Mundial e mais de 4 bilhões em contratações em 2024. Os caras querem muito ganhar essa Copa do Mundo de clubes. No gol, eles vêm com Robert Sanchez, goleiro da seleção da Espanha. Na lateral direita, o Chelsea terá Reece James, da seleção inglesa. E na lateral esquerda, Cucurella, da seleção espanhola. A dupla de zaga será formada por Chalobah, da seleção inglesa. E Levi Colwill, também da seleção inglesa. Bizarro. A dupla de volantes terá Moisés Caicedo, da seleção do Equador. E Enzo Fernandes, da seleção argentina. No meio-campo, o Chelsea virá com o Ganso Reborn Palmer, da seleção inglesa. Na ponta direita, o bairro inglês vem com Noni Madueke, também da seleção inglesa. E Pedro Neto, da seleção de Portugal, na ponta esquerda. Por fim, no comando de ataque, o Chelsea terá Leon Delap, atacante da seleção da Inglaterra. Como vocês podem ver, todos são jogadores de seleções tradicionais. Sabe o que isso quer dizer? Nada. O mundo não está preparado para o que o Malvadão fará com o Chelsea nesse Mundial. Cara, o Insider Fla falou que o mundo não estava preparado para o que o Flamengo ia fazer, o Malvadão ia fazer com o Chelsea. E fez mesmo. Que loucura, que momento, senhores, que momento. Olha, é impressionante. Eu estou maravilhado, né? E com a vitória em cima do Chelsea, o Flamengo garante aí um novo bônus de $2 milhões, tá? Então, o clube já soma $20 milhões, cerca de 112 milhões de reais em premiações. Que coisa linda, né? E vamos para mais uma vitória contra o Los Angeles, lá em Orlando. Acabei de confirmar aqui o meu credenciamento. Estou muito feliz, tá? O Flamengo já conquistou 16,21 milhões pela participação e mais 4 milhões por 2 vitórias na fase de grupos. Então, gente, a gente sabe que é muito importante, né, a gente trazer essa informação. E olha, tem uma outra informação importante, que o Brasil é o candidato a receber a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Pode acontecer no Brasil. Então, nesta sexta-feira, o presidente da CBF, Samir Chaude, se reuniu com Gianni Infantini, presidente da FIFA, e reforçou que o país está disposto, no caso, está à disposição da entidade máxima do futebol para organizar o torneio. Segundo Chaude, Infantino recebeu a proposta com entusiasmo e demonstrou grande interesse na possibilidade. Ele falou o seguinte: tudo começou com uma conversa de apresentação, falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível, agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço. Sensacional, gente. Sensacional. Olha, imagina, cara, e o Flamengo está praticamente garantido, né, que eles pegam os 10 últimos anos, um ranking, né, e o Flamengo, os 10 últimos anos, em 2029, ele terá 2 Libertadores e uma final ainda.
e fora as outras competições, e ainda pode conquistar mais uma Libertadores, que seria o Tetra, né? E eu estou confiante esse ano para todas as competições. O Flamengo está muito bem. Então o Flamengo deve estar nessa Copa do Mundo de Clubes também de 2029. Olha só, trazer aqui que o Mark Cucurella, né, após a derrota, falou sobre a sensação que eles tiveram, né? As condições não são as mesmas também, né? Ele dizendo que ele, lateral espanhol, falou que acredita que em um cenário aí diferente, com um gramado mais molhado, vento a 35 km por hora, os astros melhormente alinhados, menos sol e, claro, jogando de azul, o time inglês poderia sair vitorioso contra o Flamengo. Agora jogar de azul vai afetar alguma coisa, né? Fala sério. Ele fala, as condições não são as mesmas também, não é uma desculpa, é a realidade. Eles têm muito talento, mas acho que se nós enfrentarmos em outro momento, podemos vencê-los. Os torcedores do Flamengo caíram em cima dessa declaração. Só marcar o amistoso no Maracanã às 11 da manhã de domingo, em fevereiro, para ver se ele gosta. O Baptista Davi. Olha só, o coletivo rubro-negro, esse Maria Bethânia é um brincalhão, enfiou a porrada e agora vem com essa. O L. Negtons, esse cabelo de boneca chora muito. O Flacrapes, 333, se minha avó tivesse bigode, eu não estaria nem aqui, porque esse amasso do Mengão sobre o London Blue, pois é. E, cara, o bairro inglês, né, ficou magoadinho, jogadores aí dizendo que em outra situação poderiam amassar o Flamengo, vencer do Flamengo. Então, a gente trazendo aí algumas informações importantes, eu vou no final colocar a minha pergunta e a resposta do Wesley, que eu acho muito importante a gente trazer, né, e também trazer aqui a minha pergunta para o Danilo, tá, que eu acho legal também, pergunta e resposta do Danilo. Vamos lá. Não, e outra coisa, né? Queria saber se alguém viu o Enzo Fernandes, viu o Cole Palmer, né? Aí, né? Cara, jogadores caríssimos, né? Milionários. E o Palmer, por exemplo, 82 minutos, 0 finalizações, 1 de 3 dribles certos, 1 de 3 cruzamentos certos, 3 de 9 duelos ganhos, 11 perdas de posse. Ridículo. Segundo o R10 Score, né? E eu queria saber, cadê o Lucas Tilt? Postou 220, foi isso? 220 mil reais na vitória do Chelsea. Antes tivesse feito a fezinha na Flabet no Mengão, né? Mas que jogue com responsabilidade, para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, mas eu tinha que falar disso. O Lucas Tilt tomou uma ferrada, meu irmão. Ai, que coisa linda. Aposta no Chelsea mesmo, Tilt. Olha só, o Felipe Luiz falou, né, sobre a vitória do Flamengo, e ele disse o seguinte: tenho todos à disposição e escolho no que eu acredito que são os melhores para o meu plano de jogo e para o que o jogo pede. Muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho mais informações que vocês. Por exemplo, eu hoje sabia que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida de qual Léo ia jogar, Léo Ortiz ou Léo Pereira. Decidi seguir com o Léo Pereira, que vive uma grande fase. É uma linha fina e as decisões são tomadas em função do que eu acho que vai acontecer no jogo. Nem sempre acerto, mas as convicções têm que ser seguidas. E foi muito bem nas escolhas, não tem o que se falar, o Filipinho está demais, o Filipinho está demais. É a melhor parte para o técnico, fazer substituições que entram, fazem gols e mudam a partida. O que me faz orgulhoso é que o Wesley fez um erro, algo que eu pedi que ele fizesse, que controlasse todas as bolas longas, ele cometeu um erro e continuou jogando. Isso me faz muito orgulhoso. Como treinador, nada me faz mais feliz do que quando um jogador comete um erro e consegue continuar jogando mesmo com as tensões da partida. Foi o que eu falei. Vamos acompanhar, então, antes de eu continuar aqui, vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui que o Wesley e o Danilo falam sobre isso. Wesley, você teve ali um erro ali no começo do jogo, só que, cara, depois você teve uma partida perfeita. É um jogo que você conseguiu, não sei de onde você tirou força naquele momento para botar a cabeça no lugar e fazer uma grande partida. Queria que você falasse sobre esse momento ali de dificuldade. Eu lembro de uma bola que você tirou de cabeça que já estava para ser finalizada pelo Chelsea, de casquinha você tirou de cabeça. Outros lances também que a gente percebeu seus. E também aproveitar para você falar sobre
eles não conheciam o Flamengo, trocaram o escudo do Flamengo pelo do América do México. Agora acho que eles conhecem, né? Conhecem bem agora. Primeiramente, boa tarde. Acho que felicidade acontece com todos os jogadores. Nunca passava pela minha cabeça que ia acontecer comigo logo hoje. Só que eu sempre falei nas minhas entrevistas que no momento bom, tudo está acontecendo, tudo dando certo, uma hora ia dar errado. Só que o Danilo me falou ali na hora do jogo e falou depois, falou, cara, impressionante a tua reviravolta, a tua mudança de chave muito rápido, isso que separa os jogadores grandes. Então, acho que na hora que aconteceu o lance, eu só me concentrei mais ainda, falei, não posso prejudicar mais o time. Infelizmente já prejudiquei, então vou correr atrás do prejuízo. Não tive participação em nenhuma jogada de gol, só que fui efetivo lá atrás, isso eu tenho certeza, que ajudei meus companheiros para a gente ter essa vitória e agora o Chelsea conhece quem é o Flamengo. No intervalo, teve algum jogador que se aproximou de você? O Felipe Luiz falou algo diferente para você por conta do erro cometido? Todos os jogadores, todo mundo da comissão veio falar comigo. Vamos, tá bem. Porque eles sabem muito bem o meu potencial, sabem muito bem que não fiz aquilo porque eu quis. Então, a gente estava bem, estava controlando o jogo. Infelizmente, como eu falei ali na outra entrevista, eu pensei em duas coisas ao mesmo tempo. Eu pensei em dominar e pensei em tirar, porque tinha uma certa distância, eu podia dominar. Só que quando eu penso em duas coisas ao mesmo tempo, não acontece nada e, infelizmente, caiu no pé do Neto, que é um craque de bola também. Sofremos um gol, mas, como eu falei, todos eles vieram falar comigo. O Felipe Luiz veio falar comigo. Falou, Wesley, se for para dominar, domina de novo. Tenta, faz teu jogo, tu tá bem. E vamos, motivou o time todo. E acho que a motivação dele contagiou para a equipe, porque a equipe já estava motivada. E depois que a gente tomou o gol, a gente não se abateu, não se abalou. E ele falando essas coisas só aumentou mais nossa vontade e foi demonstrado dentro de campo. Agora. Danilo, boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí pela vitória. 5 minutos aqui, Ok. tá? Parabéns pela vitória. Você, como um jogador de história no futebol europeu, fala pra gente da importância da vitória sobre uma equipe como o Chelsea, da forma que foi, com a torcida cantando olé no final, ou seja, mostrando que foi um jogo onde vocês conseguiram virar e superar em muito a equipe do Chelsea. E também sobre o momento que você conversou com o Wesley ali, depois do erro, ele acabou conversando contigo e o garoto deu uma volta por cima na partida. É uma vitória importante, né? Extremamente importante, que dá moral, que principalmente mostra muita coisa para fora, né? Eu acho que dentro a gente tinha muita convicção sobre o que a gente podia fazer na partida, sobre aquilo que a gente pode fazer, não só nessa competição, como na temporada, né? Enquanto o Wesley é um garoto com muita qualidade, com um potencial enorme, e que é necessário quando um companheiro comete um erro, não só ele, mas qualquer um outro, a gente abraçar e seguir jogando da mesma maneira que a gente seguiu. Creio que isso foi chave para a gente conseguir a vitória e sair com um resultado importante. Muito bom, muito bom. Então, olha só, o Felipe ainda falou também sobre a felicidade na conquista da vitória sobre o Chelsea, né, na Copa do Mundo de Clubes. Estou muito feliz pelo jogo, desde o começo do jogo nós sempre acreditamos que tínhamos chances. Estou muito orgulhoso porque depois do erro do Wesley o time não parou de jogar. Continuamos jogando da mesma forma como sempre jogamos, meu coração está quente por causa disso. Estou surpreso, né? Conheço aí a qualidade dos clubes europeus, especialmente a elite do futebol. São 12 clubes no mundo que fazem parte da elite. Estou surpreso por esses resultados. Eles não estão muito acostumados com o clima. Os sul-americanos são muito competitivos. Na Libertadores é muito difícil vencer, mas nem sempre o melhor vence. Nós temos aí que ter paciência, né, nos jogos. Estamos acostumados com o clima. Eu fiquei 4 dias sem dormir bem porque eu vi o time do Chelsea e acho que é o time mais tático da Europa. Olha isso, o Felipe falou que é o time mais tático da Europa. Os jogadores entenderam muito bem o modo de jogar. É difícil jogar contra o Chelsea. Foi uma enorme vitória para nós. Eu estou muito feliz. Qualquer um pode ganhar essa competição. Isso é futebol. Então, o Felipe Luiz falando que o mais importante aí dessas declarações do Felipe é que ele fala que o Chelsea é o time mais tático da Europa e que os jogadores entenderam muito bem o modo de jogar contra o Chelsea e que ele ficou 4 dias sem dormir por causa da preocupação com o sistema tático do Chelsea. Cara, sensacional, gente.
sensacional. O Felipe vai se tornando cada vez mais monstruoso, né? E a gente teve aí, inclusive, o Filipinho, né, comemorando. Olha só a comemoração do Filipinho, que top. Olha que top. Muito legal, né? Muito legal. Cara, merecido. Felipe merece demais. Que felicidade, que momento fantástico, né, gente? Que momento fantástico. E isso tudo me fez lembrar muito o Rock Balboa. Eu brinquei com o Anjinho, né, que a gente foi na praia correr e tal. Eu falei Rock Apollo, fiz até uma postagem, vocês devem ter visto, Rock Apollo, Rock Apollo. Fiquei com isso na cabeça. E o Flamengo pareceu o Rock, né? Começa perdendo, mas aí vira o jogo, dá dois socos ali, resolve, e depois ainda encontra o terceiro, derruba o adversário, né? Nocauteia o adversário, mas tem que sofrer, toma aquele gol. Foi assim em Lima, foi assim no Lincoln Financial Field, e agora, né, a gente não tem mais problema com o Lincoln, né, em Mundial. Agora não, agora está positivo o Lincoln, né? O Lincoln Financial Field e nossa nova casa aí na Filadélfia, né? Estádio maravilhoso que vai recordar sempre vitória pra gente. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!